A família foi sonhada, foi querida pelo Senhor, o bom Deus. A família é um sonho sonhado de Deus e por Ele realizado. O sonho se realizou. O Senhor, o bom Deus, sempre viu a família como algo santo, divino, desejado por Ele. Lembrem que a família é o primeiro núcleo que Deus, nosso Senhor, Ele vai formar. E Deus, ao formar a família, Deus dá a capacidade a ela de gerar os filhos. Os filhos são propriedades da família. Os filhos é o bem maior da família. Os filhos é uma bênção de Deus para a família. De tal modo que Deus deu a capacidade de gerar os filhos para a família. E os filhos é o fruto concreto do amor de um homem e de uma mulher que se amam e geram a prole. E Deus abençoa para que a raça humana, para que a humanidade se propague. E Deus se utiliza do homem, e Deus se utiliza da mulher, para nos dizer todos os dias que Ele confia na família, que Ele confia no homem, e que Ele espera ardentemente que o homem volte totalmente o coração para Deus. É por isso que as mulheres geram filhos. É por isso que as mulheres não geram o filho sozinhas, mas dependem do caractere masculino do homem. De tal modo que a família, na sua máxima expressão, é formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Mas essa família também pode ser que não gere filhos, porque Deus assim quis. E Deus, nosso Senhor, assim abençoou. Pode ser que essa família, em um dado momento, venha faltar alguém, um filho, venha faltar um filho. Pode ser que venha faltar o esposo, o pai. Pode ser que venha faltar a esposa, mãe. E de todos esses modos, continua sendo família. Querida, sonhada, abençoada por Deus. Quando, por uma inspiração divina, um desejo do meu coração, eu partilhava com o Clemente esse desejo de celebrar uma missa pelos viúvos, pelas viúvas que nós nunca rezamos aqui em nossa paróquia. E disse assim: promova com a pastoral familiar, porque a família, mesmo faltando alguém importante, que é o pai, que é a mãe, o esposo ou a esposa, ali ainda existe uma família. Pode ser que essa família
ela esteja com um caractere só. Digamos que a mãe viva sozinha, porque os filhos todos já saíram de casa, ali tem uma família. Pode ser que esteja só o pai, ali tem uma família. Não é um solteirão, não é uma solteirona, mas ali existe uma instituição, família. Querida e sonhada por Deus, digo pela terceira vez. E quando alguém fica viúvo, fica viúva, esse alguém vai agora desenvolver dentro de casa o papel do outro. Se for a mãe, agora vai ser mãe e pai. Se for o pai que fique só, agora o pai vai desenvolver o papel de pai e de mãe. Isso é tão santo. E isso agrada tanto a Deus. De tal modo que vai ser ali a centralidade. De tal modo que vai ser ali o núcleo, o ponto de unidade. E daqui a necessidade que nós temos de rezar por esses guerreiros que lutam, que labutam todos os dias para manterem a família unida, para sustentarem a família unida ali em comunhão, em respeito, em harmonia, em dignidade e também na fé. E é por isso que, de um modo todo particular, nosso Senhor sempre teve um carinho muito grande pelas viúvas. Por incrível que pareça, os viúvos não eram muito objeto de preocupação de Jesus, porque eram homens, naquela época podiam se inserir na sociedade, mas as viúvas, de um modo particular, quantas vezes nosso Senhor exortou a igreja para que pudesse ali cuidar, zelar, olhar com carinho. Todas as vezes em que ele exortava o colégio apostólico, ele estava exortando a igreja nascente para olhar com carinho, para olhar com amor a figura das viúvas todas. Vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, como é importante. Vejam como é santo. Vejam como é digno a gente rezar por aqueles que seguram a família, por aqueles que de verdade ali assumem a responsabilidade, assumem o compromisso de continuar gerando, de continuar educando, de continuar zelando dos filhos, dos netos que Deus vai dando, de tal modo que, para nós católicos, para nós cristãos, nós temos uma obrigação de rezar, de interceder, de auxiliar com as nossas preces, por esses, por essas, que continuam esse sonho de família abençoada por Deus. É bem verdade que quando falta o cônjuge, seja o pai, a mãe, seja o esposo, a esposa, o que fica sofre, porque depois de uma vida toda vivendo junto ali, depois de uma vida toda partilhando tudo, seja uma relação perfeita, onde existe de verdade amor, zelo, companheirismo,
seja uma relação que exista de verdade ali uma comunhão de vida, seja uma relação que o tempo passou, e existe mais ali uma vivência moral. Quando um parte, o que fica sempre vai sentir, sempre vai sofrer. Olha, eu lembro muito de um caso que aconteceu na minha família, e isso me marcou muito, né? Um tio que eu tinha, irmão do meu pai, vivia com uma mulher, a esposa, e tinha outra fora. E a esposa mesmo faleceu, mas ele nunca saiu de casa. E aí, quando ela faleceu, no mês de janeiro, ele definhou, ficou muito debilitado ali. Eu estava no 3º ano, no 4º ano do seminário. E aí, toda vez que eu encontrava com ele, ele reclamava muito, né, da falta dela. E aí eu lembro que ela morreu em janeiro, ele morreu em setembro. E aí, depois de tudo, antes de morrer, ele dizia à filha assim: olha, a sua mãe está fazendo muita falta. E eu dizia assim: mas meu Deus do céu, como é que pode? Não se entendiam tão bem. Existia uma dificuldade ali, mas nunca houve uma separação de fato. Mas pesou muito ali ter perdido o outro. Porque, por incrível que pareça, tem gente que se acostuma até a viver brigando, viu? Dentro de casa, né? Tem gente que se acostuma até viver com uma implicânciazinha ali dentro de casa. Mas quando esse falta, até as brigas da saudade, até aquelas briguinhas ali faz falta. Porque se acostumou, e muitas vezes aquele jeito ali é uma forma de amar, de conviver, e até isso faz falta. E eu lembro que eu, menino novo ali com 24, 23 anos, aquilo ali me marcou, e eu muitas vezes, quando eu pensava família, eu pensava isso. Por quê? Porque de verdade o companheiro, a companheira faz uma falta absurda. E quando se perde, agora se começa a viver de novo. E por incrível que pareça, uma vida totalmente nova. E por incrível que pareça, um novo modo de viver. Mas difícil, pela falta do companheiro, da companheira. Mas também com uma grande oportunidade de agora voltar toda a atenção para a própria salvação. De rezar por si, de rezar por aquele companheiro, a companheira que partiu. E a viuvez dentro da Igreja Católica é de verdade uma grande bênção. Ontem, conversando com o Dom Roberto, né, a gente tocava nesse assunto, né, de um desejo dele, do coração, de um projeto na diocese. E enquanto a gente falava, o meu coração vinha mais engraçado. Isso surge aqui e eu tive essa inspiração há alguns dias atrás, sem saber disso aqui dele. Por quê? Porque a viuvez, minha gente, pode ser uma fonte de santidade. Tantas viúvas, tantos viúvos, depois que o esposo, a esposa partiu, fizeram uma escolha por Deus,
e escolheram a Deus. E quantos e quantas a gente encontra e diz assim: eu não quero mais. E muitas vezes eu já encontrei até crise de consciência, quando uma viúva ou um viúvo resolve casar. Muitas vezes eu já tive casos de me procurar e dizer assim: padre, eu posso? Eu digo, claro, o vínculo matrimonial acabou, pode, agora case. Claro que pode. Mas também encontro aquelas pessoas que dizem assim: olha, padre, eu vou me dedicar aos meus filhos, aos meus netos, eu vou me dedicar a Cristo. E nós temos tantos exemplos, vamos citar um: Santa Rita de Cássia, Santa é de Virgens. Santa é de Virgens, quando perdeu o esposo, vendeu tudo, construiu um hospital ali e foi cuidar dos doentes. E se dedicou, se consagrou totalmente a Cristo, zelando por Ele, na própria vida, no próprio coração. Então, a viuvez não é um estado de solidão. A viuvez é um estado para ser de uma nova consagração. Eu antes lutava pela santidade com meu marido, com a minha esposa. E agora eu luto pela santidade com os meus filhos e com os meus netos. É uma nova forma de se aproximar de Cristo. E começar de verdade a pensar na salvação. E começar de verdade a pensar na eternidade em Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a viuvez não pode ser nunca um tempo amargo, mas deve ser de verdade um tempo de uma nova vivência, de uma nova forma de viver em Deus. Dilatando o meu coração, agora não só e unicamente o amor a um, mas agora o meu amor exclusivo vai ser por todos aqueles que Deus me deu, os meus filhos, os meus netos, o meu genro, a minha nora, quem sabe. E vou continuar zelando da minha família, e agora com uma grande obrigação, me cuidando melhor, porque eles agora só têm eu. Vejam, eles agora só têm eu. E eu só os tenho. Então, vejam que não pode ser um tempo de amargura, um tempo de desilusão, ou acabou minha vida, porque o grande amor da minha vida se foi. Não. Agora é um novo modo de viver, de rezar mais, de se dedicar mais a Cristo, de ir mais à igreja, de ser alguém de mais oração, de comungar a Eucaristia por aquele que fez tanto bem, por aquela que fez tanto bem. Pode ter feito uma raivinha aqui e ali, ninguém é santo, não é? Pode ter tido uma dificuldade aqui e ali. Mas nesses momentos a gente esquece essa parte toda e a gente lembra das coisas boas. E aí a gente reza, num desejo ardente de um dia encontrar aquele e aquela que cuidou tão bem da gente na glória de Deus. E quem sabe, pode ser através das tuas orações, das tuas comunhões semanais, onde você pode comungar e ofertar por aquela pessoa que faleceu, e para que aquela pessoa se salve, e quem sabe um dia, lá na glória, ela te agradeça: olha, me salvei por causa das tuas orações.
e como é santo ser católico, e como é santo ser cristão. Então, vamos rezar ao Senhor, o bom Deus, por esse jeito de ser também uma igreja doméstica, por esses homens, por essas mulheres que se dedicam de verdade à família, para que o reino de Deus ali continue todos os dias a crescer. Lembremos-nos que a bem-aventurada Virgem Maria, segundo a tradição, em um momento também foi viúva. Quando São José partiu, que quando Cristo morreu, São José, segundo a tradição, não estava mais ali, porque não se faz menção a ele de modo algum. São José já tinha partido. A bem-aventurada Virgem Maria também é modelo para todas as viúvas. É por isso, quando vocês pegam a imagem de Nossa Senhora das Dores, de Nossa Senhora da Piedade, de Nossa Senhora da Soledade, essas imagens que retratam a bem-aventurada Virgem Maria ali na sua senilidade, não é? Na sua idade um pouco mais avançada, a gente sempre vê Maria com as vestes mais escuras. De um modo particular, a Virgem da Soledade, a Virgem das Dores, a Virgem da Piedade, por quê? Porque demonstra justamente Maria, que é modelo também dessas mulheres, desses homens que se dedicam à família e totalmente a Deus. Então vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude a rezarmos sempre por esses homens, por essas mulheres que são referência de família e devem de verdade crescer na amizade com Cristo, para que um dia também possam, com zelo, alcançarem os céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé.